vamos então dar continuidade agora com a parte histórica. Eu quero começar falando sobre o desenvolvimento dos termos. Tá? Como o Tiago muito bem apontou, o termo trindade ele não está presente na Bíblia. Tá? Ele foi criado posteriormente. O que não significa que a sua ideia não está presente na Bíblia. Né? A mera criação de uma palavra para se referir a um fato não significa que o fato não existiu. Então, tem gente que fala isso, né? Fala como foi criado posteriormente, como se isso de alguma forma invalidasse a Trindade. Então, os termos relacionados à Trindade eles foram elaborados de forma posterior. O indivíduo mais importante nessa história toda é Tertuliano. Tá? Ele viveu de 160 até 220 e ele foi responsável por criar diversos substantivos, né, mais de 500 substantivos, adjetivos, mais de 200 e mais de 100 novos verbos. Isso não é muito comum nos dias de hoje, porque a linguagem está muito bem estabelecida e ela dá conta da maior parte das coisas que a gente tem. Mas, naquele contexto em que eles viviam, fazia-se necessário criar palavras para fazer referência e para traduzir significados de outros idiomas. Né? E eu quero destacar aqui com vocês 3 palavras específicas. Né? A primeira, que é trinita, eu não sei a forma de dizer isso, né? Mas eu vou ler em português. Trinitas, né? Que em português a gente traduz como trindade. Outra é persona, tá? Em português é pessoa. E substantia, que então é substância. Tá? A primeira dessas palavras ela tem a origem específica para tratar desse assunto ímpar do cristianismo. Não tinha nenhum uso antes. É bem verdade que hoje ela pode ser usada para alguma outra finalidade, ou a gente pode pensar em outras formas de usar a palavra trindade, mas ela teve a sua origem no cristianismo. Tá? A segunda, persona, foi com a intenção de traduzir hipostases do grego. Né? Hipostases fazia menção às máscaras utilizadas pelos atores quando eles iam desempenhar papéis nas suas peças. Então, eles colocavam máscaras para que o público entendesse que ele estava representando um outro papel. E aí a palavra persona, ela vem, então, para traduzir hipostases. Né? Então, trazendo para o contexto da Trindade, a gente está falando aqui do papel exercido por Deus. Tá? Depois a gente vai destrinchar isso mais a fundo, mas, então, persona, no sentido da palavra, refere-se ao papel exercido por Deus em cada uma das suas pessoas, digamos assim. E substância, ele tem a intenção de expressar a existência da unidade na Trindade. Como a gente estava observando no começo da aula, o símbolo, né, a gente tem 3 pontas e um círculo que une. Então, pensa que a substância é o que une as 3 pessoas da Trindade, indicando, então, que elas formam uma só substância, elas são só uma coisa. Tá? E aí serve para descrever isso. Essa substância ela não existe fora da Trindade, é importante dizer isso. Então, fora da Trindade, que é o que a gente está estudando, não há que se falar de substância divina ou substância de Deus. Ela só existe dentro desse universo do Pai, Filho e do Espírito. Necessariamente, precisamos do Pai, Filho e Espírito para tratar de substância. Por que eu estou falando isso? A gente não pode pensar em um Deus que é uma mera ideia, ou uma energia, ou uma força que acontece fora de uma pessoalidade. Então, acontece tudo junto, e dentro dessa pessoalidade de Deus está essa substância perpassando as 3 pessoas. Tá? Então, esse aqui é a parte mais importante dos termos. E agora eu vou gastar muito mais tempo falando das ideias. Tá? Eu vou tratar aqui de como que essa ideia da Trindade foi desenvolvida pela Igreja. O pontapé inicial é a cristologia. Né? A gente... Fiquei preocupado, o Diego olhou com o rosto assim, falei, tem uma coisa ali que está estranha. A gente tem... a partir do momento que a Igreja compreendeu melhor quem era Jesus e reconheceu a deidade de Cristo, algumas dúvidas passaram a surgir. E esse foi o grande gatilho para começar a desenvolver a ideia da Trindade. Né? Ora, se Jesus é Deus, isso significa que há 2 deuses?
isso significa que Deus morreu na cruz? E isso traz diversas questões, quando a gente reconhece Jesus como Deus. Então, essa foi a fagulha necessária para se desenvolver toda a teologia da Trindade, que, como o Tiago bem apontou, vai passar por concílios, vai ser manifesta em credos depois, mas o começo, então, era a divindade de Jesus. E aí, a questão aqui era que Jesus ele era a mesma substância de Deus. Tinha uma discussão na época, no sentido de que algumas pessoas diziam que Jesus era de uma substância semelhante à substância de Deus, tá? E aqueles mais corajosos diziam que Jesus era de outra substância. Esses que diziam que era semelhante era a pessoa que estava meio em cima do muro, não tinha coragem para assumir efetivamente uma posição contrária, mas eles, de qualquer forma, tinha um grande grupo de pessoas ali que dizia que Jesus não era da mesma substância de Deus. Então, esse é o gatilho. Tá? E aí, quanto mais a igreja insiste no fato de Cristo ser Deus, mais ela precisa esclarecer como que é essa relação. Ora, se Cristo é Deus, como se dá essa relação entre Cristo e Deus? Isso não é algo simples. E ela, manifestando isso de forma veemente, de forma enfática, ela precisa se posicionar também a respeito do relacionamento entre Cristo e Deus. Então, o ponto de partida para a Trindade é a cristologia. Tá? Em seguida, tem uma outra figura importante, que é Irineu. Irineu viveu entre 130 e 202, e ele começa a falar de economia da salvação. Esse é um termo que é um pouco estranho para a gente, porque geralmente a gente não ouve o termo economia relacionado à teologia. Né? Então, vou fazer já uma explicação inicial para vocês. Economia é a maneira pela qual alguém administra os seus negócios. Tá? Quando a gente traz isso para a teologia, a gente fala de economia da salvação, é a maneira pela qual Deus ele administra a salvação da humanidade na história. Tá? Então, Irineu ele trabalhou isso, e o contexto dele era um contexto de resposta aos gnósticos. Então, os gnósticos pressionavam ele a respeito de Deus. Eu vou explicar qual é esse tipo de pressão. E ele, em resposta a isso, ele desenvolveu então a economia da salvação. Quais pressões que ele estava sofrendo nesse momento? Os gnósticos falavam que o Deus do Antigo Testamento, o Deus Criador, ele era distinto e inferior do Deus Redentor do Novo Testamento. Eles, inclusive, diziam que a gente deveria se afastar do Antigo Testamento, que os cristãos deveriam se afastar do Antigo Testamento, porque esse Deus Criador ele era menor e de menos importância, e se voltar ao Deus Redentor do Novo Testamento, então, esse Deus que resgata o homem. E aí, basicamente, Irineu ele rejeita essa ideia, e ele diz, olha só, o mesmo Deus que agiu no início, ele age agora e vai agir até o fim. Ele se posiciona dizendo que não existe um Deus no início e um Deus que agiu no Novo Testamento. Tá? Então, ele se posiciona nesse sentido e diz que... isso. E a Trindade, ela não é só uma especulação da mente humana, tá? Mas ela está diretamente relacionada à experiência humana de redenção de Cristo. Quando a gente fala de Trindade, necessariamente, a gente está falando de redenção. E Irineu começa a trazer isso já entre 130 e 202, que é o período de vida dele. Tá? Depois de Irineu, a gente tem Tertuliano, que, como mencionei há pouco, foi aquele responsável pela terminologia da Trindade, por trazer essas palavras à tona, criar algumas palavras. Mas não só isso. Tá? Ele também explica que a atuação das pessoas da Trindade ela é diversa, mas coordenada. Não é que cada um está fazendo o que quer, mas todos estão operando porque eles têm a mesma vontade, então eles juntos operam para uma finalidade única. Tá? Embora a pessoalidade distingua cada uma das pessoas da Trindade, ela não faz com que elas tenham vontades diferentes. A vontade é única e a Trindade ela executa essa vontade desejada. Tá? Então, as pessoas da Trindade elas são distintas, mas indivisíveis, e elas são distintas e também não são separadas ou independentes.
É importante pontuar isso, parece que é a mesma coisa, mas não é. Elas não podem ser divididas e não são independentes. Elas não agem por conta própria, de forma distinta uma da outra. Tá? Deus executa a sua boa vontade, mas na Trindade, de forma a manifestar essa Trindade. Depois disso, acontecem algumas coisas que distinguem ali a igreja ocidental da igreja oriental. Eu vou explicar, na realidade eu vou explicar agora. A igreja oriental, ela alguns dos seus representantes têm a igreja católica ortodoxa, né, e tem a igreja oriental ortodoxa. É um número muito pequeno, né, a gente não tem contato com isso. Ao passo que a ocidental, a gente está falando de igreja católica romana, que a gente conhece, e nós protestantes estamos nesse grupo. E a igreja oriental e ocidental passam a ter uma compreensão diferente sobre a forma que Pai, Filho e Espírito Santo interagem. Tá? E isso eu fiz uma representação ali. A igreja oriental, ela entende que o Pai, ele sopra... Desculpa. É que do mesmo Pai, ele gera o Filho e sopra o Espírito, no sentido de que os dois passam a compartilhar da mesma natureza. Então, eles fazem isso para mostrar a indivisibilidade. Né? Então, tudo vem do Pai, tudo vem de Deus Pai. Ele sopra o Espírito, ele gera o Filho. A igreja ocidental ele tem uma visão diferente. Né? O Pai, ele gera o Filho, que isso, por sua vez, os dois sopram o Espírito. Tá? E aí tem essa divisão. E qual que é o problema? Quando a gente fala que o Pai gera o Filho e sopra o Espírito, a gente coloca o Pai numa posição superior, porque ele é responsável meio que por coordenar, e a Trindade não tem isso. Tá? A Trindade, o Deus Pai não está acima de Deus Filho e Deus Espírito. Não existe uma hierarquia na Trindade. Então, quando a gente posiciona Deus Pai acima, operando em relação ao Filho e ao Espírito, é como se tudo dele emanasse. E quando a gente tem um posicionamento ocidental, que é o posicionamento que a nossa igreja adota, a gente coloca as três pessoas da Trindade em pé de igualdade. A gente não coloca essa hierarquia como na visão oriental. Tá? Também tem uma controvérsia relevante na história, no desenvolvimento das ideias, que é a controvérsia, e eu vou falar em português de novo, filioque, eu não sei como pronunciar, que basicamente é o seguinte: quando foi desenvolvido o credo niceno, no Concílio de Nicéia, no trecho falado do Espírito Santo, o original dizia assim: o Espírito Santo procede do Pai. E aí os ocidentais, eles colocaram e do Filho. É isso que significa filioque. Né? Essa controvérsia é porque eles adicionaram essa expressão no Concílio de Nicéia, que era um documento definido no concílio. Os ocidentais, então, eles adicionaram uma expressão nesse documento, e isso provavelmente foi o responsável ali por criar um ressentimento entre igreja oriental e igreja ocidental, o que gerou um cisma em 1054. Né? E aí cada um foi para um lado, cada um desenvolveu a sua forma de pensar. Porque os orientais se mantiveram fiéis ao que foi definido no Concílio de Nicéia e não adicionaram nada. Os ocidentais, por sua vez, eles adicionaram esse termo, que entenderam ser mais bíblico, que o Espírito Santo procede não só do Pai, mas do Pai e do Filho, como eu tinha mostrado naquela representação gráfica. Tá? Existem também dois termos relevantes nessa história toda, e o primeiro deles é pericorese, né? Parece um palavrão, não sei, né? Uma coisa meio diferente assim, né? E pericorese basicamente pode ser traduzido por interpenetração mútua, né? Então agora que está explicado, eu vou passar para o próximo. Estou brincando. Na realidade, esse termo ele descreve o relacionamento entre as pessoas da Trindade. Então, por isso, interpenetração mútua. Né? Então, aquela imagem, eu acho que ela descreve isso de certa forma, porque um está no outro, mas não é o outro,
e o outro está em um e não é. O Tiago trouxe a imagem, o Mateus também vai trazer. Então, essa relação entre as pessoas da Trindade, ela é definida, então, por essa palavra pericorese. E percebe que existe essa interpenetração mútua, mas isso não desconfigura a individualidade das pessoas. As pessoas continuam sendo pessoas... elas não perdem a sua característica, elas não viram uma massa de tudo junto. Continua sendo o Pai, o Filho e o Espírito, e eles têm essa relação definida, então, pela palavra pericorese. Como desenvolvimento dessa ideia, também tem a ideia de apropriação, que é muito interessante, porque, basicamente, isso explica que todas as pessoas da Trindade participam de todas as ações na história. Não existe um momento da história em que Deus Pai age e Deus Filho e Deus Espírito sentam na arquibancada para observar a ação do Pai. Sempre a Trindade age em conjunto. E, inclusive, na criação, por exemplo, né? A gente tem a criação como uma obra do Pai. A gente tem a redenção como obra do Filho. E o convencimento, né? A reconciliação como obra do Espírito. No momento que cada um desses está operando a sua obra por excelência, digamos assim, os outros estão participando. Então, é disso que fala a apropriação. O tempo todo a Trindade está presente, ela é indivisível, ela atua conjuntamente. Tá? O que não significa que é errado dizer que a criação é uma obra por excelência do Pai. Isso não é errado. É errado dizer que o Pai atuou sozinho na criação. Então, não é errado dizer que a redenção foi operada por Cristo, ali na ponta, o aspecto visível. Mas é errado dizer que somente Cristo estava ali, que Deus estava contra aquilo, ou que estava alheio a isso, ou que o Espírito estava alheio ao sofrimento do Filho. Todos estavam presentes em toda a ação de Deus. A ação de Deus é sempre feita em Trindade. Ele nunca não é possível que Deus deixe de estar nesse estado, usa a palavra despir, né? Só que não soube conjugar. Não tem como Deus abrir mão de ser Trindade para operar alguma coisa, como Deus, como Filho ou como Espírito, como Deus Pai, como Filho ou como Espírito. Tá? E, bom, aqui é um panorama assim, de como foi o desenvolvimento das ideias, como que elas surgiram nesse caminho. Eu vou agora trazer uma parte de como que a igreja se posicionou nos concílios, que é algo bem interessante. Isso aqui acontece mais ou menos em paralelo com o que eu falei antes. Tá? Que juntar tudo não ia ser didático. Então, intencionalmente, aqui eu separei para depois. O primeiro concílio que vai tratar sobre isso é o concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia está tratando da disputa entre Ário e Atanásio. Talvez vocês já tenham ouvido falar de arianismo, de Ário. E o concílio, ele basicamente se propõe a tratar da divindade de Cristo. Tá? Ário, ele negava isso, e Atanásio se posicionava no sentido de que Jesus ele não foi gerado no tempo. Não é que o tempo começou e Jesus foi a primeira criação de Deus. Talvez você já tenha ouvido esse termo. Né? Jesus não é a primeira criação de Deus, mas ele é gerado na eternidade e ele é eterno, assim como o próprio Deus. Jesus não teve um início, ele é eterno, assim como o próprio Deus. E esse foi, e por consequência, Jesus também é da mesma essência e substância de Deus. Esse foi o assunto do concílio de Nicéia. Percebam que a gente não está falando do Espírito Santo ainda. Tá? O Espírito Santo vai ser tratado posteriormente. O concílio está tratando de um tema que estava em voga naquele momento. Né? Então, Ário estava se posicionando, tinha aqueles que o seguiam, e, por outro lado, Atanásio também. Acontece que, qual que era o cenário do concílio de Nicéia? Né? Eu não lembro se eu tenho. Tenho. O cenário era o seguinte: Ário tinha os seus seguidores, Atanásio tinha os seus, e tinha meio que um centrão ali. Né? Eles estavam meio que no meio do caminho ali, mas mais inclinados para Ário. Tá? Então, a votação ela estava no sentido de não reconhecer Jesus como Deus eterno com o Pai da mesma substância. E aí o imperador, ele, através da sua força de imperador, ele
definiu, ele bateu o martelo de que a posição a ser adotada seria de Atanásio. Tá? Bom, isso parece bom, afinal de contas, o arianismo é uma heresia. Mas para eles isso não era tão bom. Porque quando você tem uma decisão vindo de cima para baixo, qualquer mudança de imperador poderia mudar o entendimento da igreja, né? Poderia vir outra mudança de cima para baixo. Seria muito mais interessante ali para Atanásio que ele convencesse o centrão, que ele convencesse os arianos. Então, o que ele queria era isso, mas o que aconteceu foi outro. Veio uma decisão de cima para baixo do imperador, no sentido, então, de definir, então, com a posição oficial, a posição de Atanásio, entendendo que o arianismo, então, se trata de uma heresia. E lá daqui a pouco a gente vai tratar só de heresias, né? Para efeitos didáticos, eu separei em algumas partes aqui. Eu quero também fazer uma leitura de alguns trechos desses credos, né, decorrentes dos concílios, porque esses trechos eles vão deixar claro a decisão que foi tomada lá. Nesse caso, por exemplo, o trecho diz assim: cremos em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador das coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor, Jesus Cristo, gerado, não criado, sendo da mesma substância com o Pai. Então tem um posicionamento oficial firmado no concílio. Esse não é o credo de Nicéia, esse é um trecho, tá? Que fala a respeito de Jesus Cristo. Em seguida, nós temos então o concílio de Constantinopla. Ele acontece em 381 e esse sim tem o objetivo de tratar da divindade do Espírito Santo. Tá? Então, lembrando, né, no primeiro, divindade de Cristo, e no segundo, o tema do Espírito Santo é trazido à tona. Tá? E aí, como resultado, foi adicionado ao concílio de Nicéia o seguinte trecho. O trecho que diz o seguinte: Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou através dos profetas, e numa só Igreja Santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Alguma dúvida a respeito de Igreja Santa, Católica e Apostólica? Não? É sempre bom perguntar, né? Porque dizer que ela é católica significa que ela é universal, que também não significa universal do Reino de Deus, e nem católica apostólica romana. Significa que ela é para todos os tipos de pessoa, todo tipo de gente. Ela não é uma igreja que é exclusivista, assim, no sentido de só para o grupo A ou grupo B. É isso que significa católico. Tá? E apostólica porque é fundada, então, na tradição dos apóstolos, então, no que foi passado pelos apóstolos. Então, percebam que aqui tem um ponto específico que fala do Espírito Santo, que foi a parte que a gente leu aqui. Como resultado desse concílio, que é o concílio de Constantinopla, surgiu, então, o credo niceno constantinopolitano. Que eu não vou ler, tá? Eu vou... Bom, fica difícil ficar olhando para trás, eu não tinha planejado essa organização, não. Mas eu também não estou com a tela aqui. Mas eu não vou ler, porque é um pouquinho mais longo. Mas ele, basicamente, pega o credo de Nicéia e, no final, ele adiciona a parte do Espírito Santo. Então, ele faz pequenas mudanças e ele, então, atualiza o credo. Muito provavelmente, se você for pesquisar, tiver interesse em pesquisar pelo credo de Nicéia, você já vai encontrar na internet o credo atualizado, que aí é a visão atualizada da igreja a respeito disso. Né? Então, foi criado esse credo niceno constantinopolitano. Logo depois, teve o concílio de Calcedônia. Logo depois não, né? Em 451 teve o concílio de Calcedônia. Esse teve a intenção de ratificar, ou seja, reafirmar, confirmar o credo de Nicéia e de Constantinopla. Ele também teve a sua ênfase na encarnação de Jesus Cristo e descrever a dupla natureza. Afinal de contas, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. E esse é um dos temas que é colocado em questão quando a gente fala em trindade. Tá? E o concílio de Calcedônia, ele solidificou aquilo que já tinha sido definido em Nicéia, em Constantinopla, e também trouxe essa questão das duas naturezas de Cristo. Tá? Eu quero fazer a leitura.
porque é importante que a gente tenha contato com esses documentos históricos. Então, vou fazer a leitura dele, e ali no telão estão marcadas algumas partes ali que eu quero que vocês tenham um pouco mais de atenção. Tá? Então, o Concílio de Calcedônia ele definiu o seguinte credo, né? O credo de Calcedônia, que diz o seguinte: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos e nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, e um e só mesmo Cristo, Filho Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união. Antes, é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em uma substância, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas, desde o princípio, acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. Tá? Então, percebe que ele vai trazer também esse elemento da dupla natureza de Cristo, que é muito importante. Em seguida, eu vou trazer aqui o credo de Atanásio, né? Que, apesar de se chamar credo de Atanásio, não foi feito por ele. E, apesar de se chamar credo de Atanásio e não ter sido feito por ele, não refletia exatamente as ideias dele. Né? É um credo que reflete as ideias de Agostinho. É curioso isso. Né? Então, mas, assim, como o nome é credo de Atanásio, ele, assim, eu coloquei. Ele foi elaborado ali, define-se que pelo século VIII, tá? Pelo século VIII, e ele, como eu falei, representa, ele traz ali o que se entende ser a teologia de Agostinho. Tá? Ele é muito bonito, mas também muito extenso. Então, eu vou me privar de ler e depois eu convido vocês a lerem. Tá? Ele está no material que eu mandei para vocês. Diferente do Tiago, o Tiago falou que o material dele vai além do que ele falou. Né? O material é o que eu falei. Né? Então, é o que eu tenho aqui, é o que eu estou falando. Então, para a gente completar depois, eu sugiro que vocês deem uma leitura no Credo de Atanásio. Ele traz algumas afirmações bem interessantes, né? Onde vai falar... Basicamente, vai reforçar tudo que os outros já falaram. Agora, tendo sido bem... Como vocês podem ver, é grande, né? O trecho tinha 4 slides. Tendo sido bem... falando a respeito da evolução dos credos e dos concílios, eu quero trazer algumas heresias, tá? É importante que a gente entenda, porque como a doutrina da Trindade ela está acima da nossa possibilidade de compreensão humana, né? Então, a gente pode buscar algum atalho e muitas vezes um atalho ele cai numa heresia. Então, por isso é bom a gente aprender com o erro das outras pessoas, onde eles já caíram em heresia, para que a gente evite isso. Né? Esses caminhos já estão superados. Então, no mínimo que surjam novas heresias, mas essas já estão avisadas. Né? Então, a gente consegue saber que elas já aconteceram. E a primeira delas é do arianismo, como eu comentei, né? Que foi basicamente a maior controvérsia trinitária, que foi apresentada por Ário, né? Que ele era bispo de Alexandria, e ele falava que existia somente um Deus não gerado e um único ser não originado com qualquer começo de existência. Ou seja, ele basicamente entende que Deus é somente o Deus Pai. Tá? Então, o Deus Filho ele é criado no tempo, tá? E o Espírito ele é uma energia divina. Tá? Então, Jesus não é eterno e o Espírito é como uma energia, como uma força. Pergunto a vocês já ouviram falar de alguma religião que tem esse entendimento? De que Jesus não é Deus e de que o Espírito é uma força, uma energia? Sim. Qual?
testemunha de Jeová. Então, essa é a visão dos testemunhos de Jeová, né? E eu gosto de falar sobre isso porque, às vezes, a gente pensa que todos somos irmãos, né? Então, a gente amplia, mas, na verdade, não. Tá? Então, os testemunhos de Jeová são uma seita, e essa é uma das razões. Eles não têm essa visão. Para eles, Jesus não é Deus. Né? Em palavras claras, Jesus não é Deus e o Espírito não é uma pessoa. Tá? Traduzindo isso. Então, eles têm um arianismo moderno, assim, né? Então, porque o arianismo ele é do passado, lá, desenvolvido por Ar, naquele contexto. Então, o que eles acreditam hoje está muito bem encaixado dentro do arianismo. Tá? Em seguida, eu quero falar do modalismo. O Tiago também já mencionou assim, e eu vou tentar desenvolver um pouquinho mais. E o modalismo, ele entende que Pai, Filho e Espírito são modos de agir da mesma pessoa. São manifestações do mesmo Deus em momentos diferentes, em espaços diferentes, em espaços de tempo e de local diferentes. Tá? Então, o modalismo é isso. É como se Deus assumisse um modo específico. Então, aqui eu sou criador, ali eu sou redentor. É como se a mesma pessoa assumisse diversos papéis, diversas funções, diversos modos. Tá? A gente consegue resumir isso em 3 afirmativas. Que o Deus único é revelado como Criador do mundo e da lei, e de acordo com esse modo, ele é conhecido como Pai. O mesmo Deus é a seguir revelado como Salvador, na pessoa de Jesus Cristo, e desse modo ele é conhecido como Filho. E o mesmo Deus depois é revelado como aquele que santifica e dá a vida eterna, e nesse modo ele é o Espírito Santo. Então, é como se fosse o mesmo que ocupa papéis diferentes. Tá? Não são 3 acontecendo em harmonia. E aí, eu não consegui encontrar um paralelo, né? Presente assim na nossa cultura. Se alguém tiver até alguma pontuação, não encontrei. Mas eu vou agora para o triteísmo, né? O triteísmo ele é basicamente uma solução muito simples para o dilema da Trindade, né? Ele diz, olha, são 3 deuses, e assim fica resolvido. É uma solução extremamente simplista, e ele convida a gente a compreender a Trindade como 3 seres iguais. Todos eles são Deus, mas eles são independentes e autônomos, o que é totalmente diferente de dizer que eles têm a mesma vontade, têm a mesma mente, o mesmo desejo. Aqui eles são independentes e autônomos. Tá? Existem algumas variações que seria uma espécie de modalismo moderado. O que isso seria? Né? É bem representado pela seguinte analogia. É como se 3 humanos, eles são distintos, mas todos são humanos. Né? Então, mas isso é uma forma moderada do modalismo, mas ainda é. A gente está falando de 3 deuses. Né? É como se pegasse 3 seres humanos, o que os une é o fato de ser humano, mas cada um é um. E, bem da verdade, a gente sabe que essa não é a forma que a Bíblia revela a Deus. Vocês conhecem alguma religião que tenha esse tipo de divisão? Os Mormons. Os Mormons. Então, mais uma seita, né? Então, não compartilham da mesma fé. Então, para eles são pessoas... Tem novas revelações, tem outras coisas a mais, né? Mas, além disso, são 3 indivíduos autônomos ali, tá? Diferente da nossa visão. Então, os Mormons eles têm essa visão. Esse posicionamento do triteísmo ele foi combatido pelo Concílio de Toledo em 675, e ele foi completamente afastado, então, da visão da igreja. Tá? Esse Concílio de Toledo, eu vou fazer... sempre é arriscado fazer uma leitura longa, mas eu vou fazer mais uma. O Concílio diz o seguinte, né, não tem ali atrás. Então, caso tenha uma apostila aí no celular, está na não sei qual página, porque o meu só tem a minha apostila, não estou com todas aqui. Mas prestem atenção, não é tão longo assim não. Esta é a maneira de falar da Santíssima Trindade, tal como foi transmitida. Não se deve chamá-la ou acreditar que seja tríplice, mas trindade. Também não se pode dizer, propriamente, que no único Deus está a Trindade, mas o único Deus é a Trindade.
nos nomes relativos das pessoas, o Pai está relacionado ao Filho, o Filho ao Pai e o Espírito Santo a ambos. Enquanto eles são chamados de três pessoas em vista das suas relações, nós acreditamos em uma natureza ou substância. Embora professemos três pessoas, não professamos três substâncias, mas uma substância e três pessoas. Pois o Pai é Pai, não para si mesmo, mas para o Filho. E o Filho não é filho para si mesmo, mas para o Pai. E da mesma forma, o Espírito Santo não se refere a si mesmo, mas está relacionado ao Pai e ao Filho, na medida em que é chamado o Espírito do Pai e do Filho. Então, quando dizemos Deus, isso não expressa um relacionamento com o outro, como do Pai com o Filho, ou do Filho com o Pai, ou do Espírito Santo com o Pai e o Filho, mas Deus refere-se a si mesmo somente. Tá? Então, essa aqui é a declaração em que vai organizar essa questão de ser um ou três. Porque, de fato, agora a gente está aqui em 2024 lidando com esse assunto. A igreja tem lidado isso há muito tempo e não entra na nossa cabeça. Imagina nos tempos anteriores. Assim, né? Então, é um assunto que não entra com facilidade na nossa cabeça e a gente precisa da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito, para que isso possa se tornar verdade para nós. Essa é a verdade, porque isso não está dentro da nossa racionalidade. E que bom que Deus não cabe na nossa cabeça, né? Porque senão os deuses seríamos nós. Na verdade, Ele é Deus e a gente é a criação desse Deus. Então, o que dele puder ser revelado para nós, a gente aceita. Então, é isso. A gente tem que se colocar no nosso lugar e, por isso, a gente lida com coisas maiores do que nós. Né? Agora, eu vim trazer aqui, já partindo para a reta final, alguns modelos de trindade. Vou começar falando de Agostinho, né, tem extrema relevância dentro do que foi desenvolvido a respeito da trindade. E ele, de início, rejeitou qualquer tipo de subordinação entre as pessoas da trindade, que era um pensamento da época também. Ele rejeita totalmente a subordinação. E ele entendeu... Ele trouxe um aspecto importante, que não é que a humanidade é criada à imagem de Deus Pai, mas à imagem da Trindade. Como o Tiago bem pontuou, Deus, em Gênesis 1:26, fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós somos criados à imagem e semelhança da Trindade. Né? E, como eu falei, Deus não se afastou do Espírito e do Filho para executar a sua obra criadora. Né? E ele também antecipou algumas reflexões a respeito da imanência e da economia da Trindade. Eu comentei um tempo atrás, no começo da aula, sobre a economia da Trindade na salvação, por exemplo, que é a forma como Deus gerenciou a salvação, como cada uma das pessoas da Trindade opera a salvação. Uma outra forma de lidar é a imanência da Trindade, que é a forma como ela se relaciona de forma interna. Né? A gente também chama de Trindade ontológica. Então, Agostinho começa a desenvolver alguns pensamentos a respeito disso, isso lá no século IV, século V, e isso vai ser ainda mais desenvolvido no autor mais recente, que eu vou trazer no final aqui. Tá? E, bom, ele traz uma teologia, muitas vezes, um pouco frágil de alguns argumentos bíblicos, né? Então, ele tem, apesar de desenvolver uma teologia da Trindade sólida em alguns sentidos, em outros sentidos, às vezes ele vai longe demais, ele vai para além do texto bíblico. Então, às vezes, ele vai trazer alguns modelos com algumas fraquezas, né? Alguns paralelos, algumas alegorias, e isso não é muito bem visto. Ele é, de certa forma, um pouco criticado a respeito disso, até porque, por exemplo, quando ele fala da mente humana, né, ele fala que na mente humana é possível definir algumas tríades, como, por exemplo, mente, conhecimento e amor, ou então memória, entendimento e vontade. Mas quando a gente pega a mente humana e reduz a 3 elementos, é muito pouco. Né? A gente é muito mais complexo do que isso. Então, não faz tanto sentido isso. Mas é importante dizer que a doutrina da Trindade de Agostinho não se fundamenta na sua análise da mente humana. Tá? Isso, isso decorre do seu entendimento da Trindade. Então, ele desenvolve uma teoria sólida, ele desenvolve uma teologia sólida a respeito da Trindade, e disso decorrem algumas reflexões um pouco mais alegóricas. Assim, tá? E a teologia dele é melhor trabalhada depois em Tomás de Aquino e em Calvino. Né? São pessoas que bebem muito dessa fonte, então ele prestou um serviço muito importante para a igreja no desenvolvimento da sua teologia a respeito da Trindade.
A seguir, Calvino foi o reformador que mais lidou com a Trindade, né? Então, a gente está falando dos reformadores ali, Lutero, Zwinglio, Calvino e outros mais. Calvino foi o que mais deu atenção à doutrina da Trindade. Um aspecto muito importante é que ele muitas vezes se cala diante da Trindade, ele não, ele se entende ali incapaz de produzir algo a respeito da Trindade, porque ela não dá insumos para isso. O texto bíblico muitas vezes não dá insumos, então ele é bem comedido nesse sentido, mas um aspecto importante é que o trinitarianismo, para ele, tem uma função principalmente soteriológica. Tá? Então, significa que o trinitarianismo tem uma função destinada à salvação. Compreender a Trindade, o papel do Filho, do Pai e do Espírito, é fundamental para que a gente compreenda a salvação. Tá? Afinal de contas, se Jesus não fosse Deus, o sacrifício não seria eficaz. E outras implicações mais. Né? Então, ele tem essa visão, que é uma visão ali semelhante à de Atanásio também. Olhava para a Trindade, olhando para a salvação. Em seguida, Karl Barth, né? Então, Karl Barth ele desenvolve uma coisa um pouco mais complexa, eu admito aqui, que conforme vai avançando um pouco, o pensamento ele fica mais difícil. Então, eu demorei alguns minutos assim, em silêncio diante do texto para tentar entender. E eu não sei se eu entendi tão bem para explicar, mas eu vou tornar simples, porque eu só consegui entender nessa versão. Né? Então, basicamente, ele diz que a revelação de Deus ela é uma reiteração daquilo que Deus já fez na eternidade. Deus se revela na eternidade através do Filho. Jesus é a revelação de Deus Pai. E quando Deus se revela a nós humanos, ele se dá a conhecer, ele está espelhando a realidade eterna que aconteceu em Cristo. Deus se fez conhecido em Cristo e, por isso, então, ele se fez conhecido em nós. Então, é como se tivesse um espelhamento aqui. Ele fez uma coisa na eternidade e isso reflete para nós hoje. Né? E o Espírito Santo ele ocupa um papel de fazer com que possamos reconhecer essa salvação. Porque Karl Barth ele bate muito na tecla de que nós somos incapazes de compreender a complexidade e a profundidade do Evangelho por conta da nossa pecaminosidade. Nós estamos na lama do pecado, nós não conseguimos nos relacionar com Deus e o Espírito Santo, então, ele viabiliza que a gente compreenda. Tá? Porque não basta Deus se revelar, nós precisamos ser tocados para compreender. Então, o desenvolvimento dele a respeito da Trindade é nesse sentido. A revelação é um reflexo, então, da revelação dele em Cristo e o Espírito Santo ele viabiliza isso. Ele foi acusado por algumas pessoas de modalismo, né, porque, dependendo da forma como você olha para essa doutrina, você pode compreender isso, mas não é uma compreensão majoritária. Tá? A igreja, de forma majoritária, não compreende ele como um modalista. O que não significa que o seu modelo de trindade não tem espaço para críticas, tá? Porque, percebam, ele coloca o Espírito em uma posição inferior. A relevância do Espírito nisso tudo é um mero viabilizador. Né? Então, existe uma crítica no sentido de que ele diminui o papel do Espírito, o que, de certa forma, é decorrente de uma visão ocidental do Espírito Santo. Então, a igreja ocidental, ela muitas vezes tem dificuldade de lidar com o Espírito Santo, como o Tiago falou. Então, às vezes diminui o Espírito. Então, é algo que a gente deve ficar atento e ele é criticado nesse sentido também, quando ele define esse modelo da Trindade. Tá? E, por fim, esse indivíduo, Karl Rahner, ele traz aqui uma contribuição a respeito da Trindade econômica e imanente. Né? Como eu falei, já começa o desenvolvimento lá em Agostinho, se não me engano, começa a falar sobre isso. E ele traz aqui um axioma, né, para a gente. É o seguinte: a Trindade econômica é a Trindade imanente e a Trindade imanente é a Trindade econômica. Né? Então, o axioma ele é uma verdade que não tem que ser provada, está posto, né, um dado posto. E isso basicamente significa que a maneira como Deus é revelado e experimentado na história corresponde à maneira pela qual Deus realmente é. Isso
parece óbvio, mas é profundo. O Deus que se revela a nós, ele se revela na sua essência do que ele é em toda a eternidade. Deus não se veste de uma outra imagem ou de outros elementos para se apresentar à humanidade, mas o seu relacionamento imanente dentro da Trindade é manifesto quando ele se relaciona com a sua criação. Então, esse é o pensamento do Karl Rahner.